estar assistindo. Eu postei esses dias lá no nosso grupo, tem o link do Chá do Amor, tem o link também do Café do Amor e o do Luau com Amor. Nossos YouTubes estão forrados lá de bom conteúdo, tenho certeza que será gratificante vocês aprenderem um pouquinho mais. Estou enrolando, gravou. Estou enrolando porque não estava gerando a gravação. Daí a gente faz aquele enrolation do ao vivo e a cores. Ai, Sandra, quero te agradecer por estar conosco, dividir essas dicas aí maravilhosas que eu tenho certeza que você vai nos dar para sermos protagonistas da nossa história, né? Gratidão por estar aqui conosco, por, né, separar esse tempo para trazer esse conteúdo que eu tenho certeza que fará diferença nas nossas vidas, viu? Obrigada, pode assumir aí a gente brinca assumir o palco do Luau. Sim, não, boa noite. Para mim que é um prazer, né, estar aqui compartilhando aprendizagens pessoais, né, que eu vou fazendo e eu assim, no decorrer da vida e nos últimos anos, principalmente, e que vão marcando a diferença na nossa vida. Eu já escutei as que eu pude participar, eu vi que tem muita gente protagonista nesse grupo, né, que já decidiu, né, com a sua atitude fazer a diferença, independentemente das circunstâncias que a gente vive, dos momentos que a gente vive, né? Então, o meu nome é Sandra, ela põe Sandra Regina, né, de Lima, no caso é Sandra Regina de Lima, normalmente o povo me conhece como Sandra Lima só, mas porque tem outras Sandras que iam dar palestra, então Sandra Regina, aqui já entrou outra Sandra, né? Eu sou natural de São Paulo, mas vim para Maringá, no Paraná, aos 3 anos de idade, então me considero mais maringaense, paranaense, do que paulistana, e sou também, me considero uma cidadã latino-americana, porque dos meus 54 anos, eu vivi fora do Brasil quase a metade da minha vida, né? Então, eu voltei para o Brasil em 2017, depois de viver, no 2018, final de 2018, começo de 2019, depois de viver 17 anos no Uruguai. Então, se sair alguma palavra, aí meia espanhola, me desculpem, o espanhol está na mente, na cabeça, no coração, então vai sair, isso faz parte, né, daquelas coisas que a gente vai acumulando na vida, né? Então, eu preparei uma apresentação só para ir orientando, né, para ficar um pouquinho mais didático. Eu sou pedagoga também, né, a minha primeira formação é pedagoga, sou educadora de vocação, e em 2018 eu fiz a formação de coach, né, no Paraguai, com um amigo, e realmente foi me ajudando muito aí, canalizando toda essa minha vocação de educadora, né? Então, agora eu estou trabalhando nessa área de capacitação e coach. Então, eu quero compartilhar com vocês, Marina, se você puder, eu já troquei o nome dela, eu batizei ela de Mariana, mas não é Mariana, é Marina. É por causa do espanhol, Sandra, agora que eu entendi, porque o espanhol é Mariana, no espanhol não tem Marina. Não, mas agora eu já sei. Então, só para vocês irem acompanhando, né, essa apresentação, aí eu começo com uma pergunta, né, eu começo na outra, isso, em cada crise, sempre existem oportunidades, né, às vezes, a gente se afoga num copo d'água e a gente não consegue ver tudo aquilo que está naquele momento, né, por mais difícil que seja. E a gente só vai conseguir, né, ver essa oportunidade se a gente assumir uma atitude que não seja a de vítima. Então, a gente vai falar um pouquinho o que seria ser vítima, né, e o que seria ser protagonista.
Então, primeiro, a vítima. Quem é a vítima? Né? Marina, na próxima. Então, quer dizer, o que é ser vítima? Quantas vezes a gente escutou falar, né? A gente pôs o leite lá para ferver e ele transbordou no fogão e a gente põe a culpa no fogão, a gente põe a culpa num montão de coisas, né? Quer dizer, o leite derramou. Ele não derramou, eu esqueci ele no fogo e ele caiu, né? Ou eu tiro uma nota baixa numa prova, a professora me deu essa nota. Né? Quando a gente faz esses comentários, a gente está assumindo um papel de vítima. A gente chega tarde no trabalho, foi o trânsito, né? A minha mãe ficou doente, foi outra coisa aqui, por isso que eu cheguei tarde. Não foi que eu levantei tarde, eu não me organizei, né? Eu não saí com tempo de casa. Né? Na semana passada, quando houve a palestra que falava, né, dos exercícios, né, como a gente vê, aí eu lembro que algumas pessoas, nessa pandemia eu engordei, né, e a culpa da pandemia, porque a gente engordou, né, e aí, novamente, a gente assume esse papel. Por quê? Porque a gente olha, né, aquela variável que a gente não controla. As coisas acontecem na nossa vida, né? Quer dizer, aí nesse último desenho, eu não tenho nada a ver com isso. As coisas passam por mim e me acontecem. Como se eu fosse um marionete, né, nas mãos dos outros e eles decidissem como a gente vai atuar. A vítima, quando a gente assume o papel de vítima, a gente assume esse papel de marionete, né? De fantoche. É as circunstâncias que decidem como a gente vai atuar. Então, quer dizer, qual é a aprendizagem que a gente vai ter na vida quando a gente assume esse papel? E a gente sempre vai ficar, eu não posso, eu não consigo. Por quê? Porque eu ponho eu coloco sempre minha expectativa naquilo. Não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso fazer nada diferente. Mas o bom é que a gente não está chamado a ser vítimas, a gente está chamado a ser protagonista. Então, vamos ver o que é protagonista. A próxima, Marina. O protagonista, o que é? É ser responsável. E a responsabilidade nada mais é do que a capacidade de responder às coisas que acontecem na nossa vida. E cada um de nós tem essa capacidade de responder. Alguns chamam resiliência, né? Essa capacidade que, por maior dificuldade que a gente tenha, vem lá uma força que a gente não sabe de onde, né? Quantas histórias marcantes foram contadas aqui, né? Gente que viveu violência, que se sentiu menos, e mesmo assim, né, ou perdeu a doença, né, a do sábado, ela falava da doença que ela viveu, e daí ela descobriu outras coisas na vida dela, né, então, quer dizer, ela assumiu um papel ali diferente. Então, quer dizer, o responsável é aquela pessoa, né, que vai responder aos seus atos, vai assumir as consequências das nossas decisões, tá, e vai aprender com elas. Sempre que eu colocar a culpa nos outros, eu não estou assumindo o papel de responsável. Tá? Ainda que as pessoas, a atitude dos outros, possam ter alguma coisa que ver com a nossa. Tá? A atitude do outro pode sim mexer comigo, uma circunstância, mas quem decide sou eu. O papel principal, né, de ser o autor, esse protagonista, esse autor da nossa existência, somos nós. Somos nós mesmos, não são as circunstâncias. E pode parecer difícil, né? Pode parecer difícil, e tem momentos que sim é difícil, né? Porque acontece um montão de coisa na nossa vida, seja doença, seja situações que a gente não controla, né? Mas a gente tem essa possibilidade de escolher como responder, né? A próxima, Marina. Aí eu pergunto, a gente pode mudar o passado? Vocês acreditam que a gente pode modificar o passado? Não. Sentando com a cabeça.
Pode Não. ligar o microfone. Podem ligar. Não. Fazendo assim que não, e tem gente dizendo que sim. Não. Não. Tem Não. gente dizendo que a gente não pode. Não dá para mudar o passado, não. Só a percepção sobre ele. A percepção sobre ele, sim. O que aconteceu no passado, a gente não vai modificar, tá? O passado eu não posso modificar. Eu posso aprender do que aconteceu, tá? Eu posso olhar ele com outros olhos, tá? Mas eu não posso modificar, tá? E quando eu vivo prisioneira do meu passado, não existe possibilidade de ser protagonista. Não existe. O passado a gente tem que aprender dele, tá? Mas sempre pensar, no futuro, como eu respondo diferente a situações, quem sabe, parecidas com aquelas que eu vivi. Nunca vão ser iguais, tá? Mas o passado nos ajuda nisso, a aprender coisas para não repetir os mesmos erros no futuro, né? E, de acordo com Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco, fundador da logoterapia, que é uma linha psicológica que trabalha desde o sentido, né? Como a gente descobre o sentido. Para ele viveu no campo de concentração, e ele dizia que todos nós somos livres. Tá? A gente tem a capacidade de ser protagonista, só depende da atitude que a gente assume. Ele via no campo de concentração que as pessoas que conseguiam sobreviver àquela situação inumana, né, que a gente nem imagina hoje em dia como deve haver sido aquilo, eram aquelas pessoas que tinham um para que viver, tinham um sentido pelo qual lutar e batalhar, apesar das dificuldades diárias que tinham, das privações mais grandes que as pessoas viveram no campo de concentração, né? Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer aqui, se não está nas nossas mãos, né, aí a frase, mudar uma situação, né, que nos causa dor, porque pode acontecer isso, você sempre pode escolher a atitude com a qual você vai enfrentar esse sofrimento. Tá? A atitude com a qual a gente enfrenta a vida, principalmente a gente vem vivendo mais de 6 meses, né, uma situação que a gente não queria estar vivendo, né, modificou o nosso mundo, seguramente a gente não vai sair igual, e deveríamos não sair igual, né, desse tempo de pandemia, alguma coisa diferente, né, de aprendizagem deve deixar na nossa vida, né, igual a gente pode tomar decisões. No começo da pandemia apareceram muitas coisas lá, muitas fotos, né, como a gente vai atuando, aquilo que a gente pode controlar, aquilo que a gente não pode controlar. Eu trouxe agora pode passar a próxima, Marina, que tem a ver com a nossa zona de conforto, né? Isso. O que seria, no começo da pandemia, a gente vivia na zona do conforto, na zona do medo, né? A gente não sabe o que ia acontecer, e ainda, hoje em dia, a gente pode decidir viver nessa zona do conforto. Por quê? Porque a gente é um lugar onde a gente se sente seguro, a gente se sente em confiança, né? Quer dizer, ali, e eu tenho medo, por quê? Porque tem situações que falta autoconfiança em mim mesma, eu acho desculpas para não fazer as coisas, eu também me sinto afetado pela opinião dos outros, quando eu vivo nessa zona do medo, tá? E quando eu estou na minha zona de conforto, na minha zona de medo, seguramente o papel que eu vou assumir no mundo é de vítima. Tá? As coisas vão passar por cima de mim. Tá? Mas o bom é que a gente pode escolher, né, e viver na zona da aprendizagem e do crescimento. Na zona da aprendizagem, a gente vai aprendendo a lidar com os desafios e os problemas, a gente vai adquirindo novas habilidades, a gente vai também estendendo, né, a nossa zona de conforto a outros lugares, onde a gente agora já se sente melhor. Tá? E nessa zona de crescimento, eu
vou encontrando propósito, vou realizando os meus sonhos, vou buscando novas metas, vou conquistando novos objetivos. E eu gostaria de perguntar, na nossa vida, na vida de vocês, né? Quem vocês querem ser? Vítima ou protagonista? Já tem gente ali que disse protagonista, apesar de não ter saído nenhum som, né? Eu tenho certeza que todo mundo quer ser protagonista, né? Ainda que existe dias que a gente amanheça e não se sinta bem, porque isso é natural de nós, os seres humanos, né? Viver nessa situação, não é que a gente é protagonista 24 horas por dia. Não, tem momentos que a gente se sente frágil, que a gente se sente vulnerável, tá? Mas esse momento, o que eu faço? Eu abraço esse momento, tá? Eu aceito que é naquele momento que certas situações me fazem sentir vulnerável e, em seguida, vejo o que eu posso fazer de diferente. Como eu posso atuar de outra maneira que eu não estou sabendo atuar agora. O que eu posso modificar daquilo que eu estou vivendo, né? Sempre dentro daquilo que eu posso controlar. Pode pôr a outra, Marina? E aí vem uma coisa fundamental. Se eu quero ser protagonista, eu tenho que assumir que existem coisas que eu não posso controlar. A atitude dos outros, eu não posso controlar. Aquilo que os outros fazem, eu não posso controlar. Né, que o meu companheiro de trabalho chegue de mau humor, né, que o trânsito está muito alocado, eu não posso controlar isso, né, aí eu coloquei algumas coisas, muitas coisas que têm a ver com a pandemia, né, a quantidade de produtos no mercado, no começo todo mundo saiu louco no supermercado comprando papel higiênico, né, e a gente não entendia por quê, né, acumulando todas aquelas coisas, né, a gente também não pode prever o que vai acontecer, quando a vacina vai estar testada e aprovada, quando toda essa situação vai modificar, a motivação das pessoas a gente não pode controlar, né, quando tudo isso vai acabar, a gente também não, as ações dos outros, a reação dos outros, e se os outros seguem ou não, né? A gente já falou aqui no começo, tem muita gente seguindo o distanciamento, cuidando, e outra gente que não, tá? Essas coisas a gente não pode controlar. E quantas vezes a gente perde tempo querendo controlar essas coisas, né? E a gente se desespera porque a gente não pode controlar. Então, nosso foco, o foco de protagonista é o que eu posso controlar, né? Nos centrar naquilo que eu sim posso controlar. E o que eu posso controlar é tudo aquilo que se refere à minha atitude, tá? A minha atitude positiva, a minha paz e gentileza, o criar coisas divertidas para fazer em casa, né? Com a família, como eu vou seguir as recomendações, da Organização Mundial, limitar o meu tempo nas redes sociais, ou na frente de uma televisão, desligar as notícias. No começo da pandemia, eu decidi que eu não ia assistir mais jornal, tá? O noticiero diário, tá? Não vou nem falar qual é a emissora que eu não ia ver, tá? Por quê? Porque no final só deprimia, entendeu? Ao invés de estar informando as pessoas, faziam com que as pessoas ficassem com pânico. A situação é grave, sim, tá? Foi grave e continua, a gente tem que ter cuidado, mas nada adianta colocar o pânico na vida das pessoas, tá? O meu próprio distanciamento e muitas outras coisas, né? A minha atitude... Vim pro Luau, né, Sandra? Vim pro Luau, rir com a gente. Sim! Se conectar com mulheres do Brasil todo, aí que nós estamos numa conexão aí, olha, até de outros países. Que é a coisa boa que a gente está tendo de ouvir essas palestrantes lindas, né, meninas? Sim, e isso é algo que cada um de nós decide, né? Quantas pessoas foram convidadas
né? E cada um tomou essa decisão e controlou. Ah, esse tempo eu vou dedicar a isso, né? A próxima, Marina, né? E aqui vem uma coisa fundamental. Ser protagonista implica a gente soltar aquilo que a gente não pode controlar e concentrar naquilo que a gente pode, tá? Então, é um exercício diário, que a gente vem fazendo, e eu venho aprendendo, tentando viver isso constantemente na minha vida. Quando em 2018, se por mim fosse, eu teria continuado vivendo no Uruguai, porque eu amava o trabalho que eu fazia, né? Eu trabalhava num centro de formação de jovens, formando jovens em valores, em liderança. Eu amava o meu trabalho, mas por motivos das organizações que estavam a cargo do trabalho não conseguiam resolver os seus problemas mais internos, o programa não pôde continuar. E aí, naquele momento, eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu espero que as pessoas decidam por mim se eu continuo ou não no Uruguai, ou eu tomo as rédeas da minha vida e vejo o que eu vou fazer, né? Justo naquele ano, eu comecei a fazer uma das decisões importantíssimas, que foi fundamental. Eu decidi fazer a formação de coach no Paraguai, né? E me ajudou a ver, eu não quero ser vítima dessa situação, uma situação dolorosa, né? Onde eram pessoas que eu amava, que eu queria, que eu considerava meus amigos, e que, ao mesmo tempo, fizeram com que, depois de 17 anos vivendo no Uruguai, eu sentisse que aquelas pessoas que tinham me convidado para ir viver no Uruguai eram as pessoas que agora estavam fazendo que eu não sentisse que ali era o meu lugar. Aí eu tomei uma decisão: eu posso continuar com raiva, com ressentimento dessas pessoas, ou eu posso assumir o protagonismo da minha vida. Houve situações que deveriam ter sido tratadas de outra forma, coisas para aprender e que eu não quero repetir na minha vida, mas naquele momento eu disse: não, eu não sou vítima, tá? Eu não vou ser vítima, eu não vou, eles são os culpados, não, eu tenho a minha parcela de culpa em tudo o que aconteceu, e eu, como um programa que eu amava não ia continuar, eu tomei a decisão de que eu não continuava no Uruguai, né? E aí, aliás, eu não continuava na organização, porque já não ia ter o centro de formação. E a decisão era: continuo no Uruguai tentando me recriar lá, ou volto, né, para a cidade onde mora a minha família, e estou perto deles. E a decisão foi voltar, né, para próximo da minha família, próximo do meu pai, acompanhar o meu pai, e me reinventar, né, me recriar, sem ficar colocando a culpa nos outros. Então, quando eu vim do Uruguai para o Brasil, sim, com dor, eu amava o trabalho e o país, né, mas eu vim, sabe, quando você consegue vir sem mágoa, sem aquela coisa de você, ressentimento, né? Porque eu pude soltar aquilo que eu não pude controlar, que eu não pude fazer outra coisa, né? Não estava nas minhas mãos. E cada dia agora, né, eu vou assumindo esse protagonismo. E, ultimamente, o meu desafio é tratar de ser cada vez mais protagonista frente aos meus medos, as minhas incertezas, né? Eu estou no mundo, né? Eu decidi, né, ser empreendedora, criar minha própria microempresa, trabalhar por conta, né? E veio a pandemia, e aí você, a culpada é a pandemia. Não, como eu vou me reinventando nessa situação, assim como um montão de gente teve que se reinventar economicamente, né? Então, aí nessa luta, e quando eu venho na minha cabeça, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sei tudo aquilo que eles dizem, eu digo: não, eu quero ser protagonista. O que eu estou fazendo agora que eu devo fazer de diferente forma, né? Já que eu não estou obtendo os resultados que eu quero, fazendo dessa forma, como eu posso modificar? E aí vem ajuda também, a gente busca a ajuda dos amigos, né? Das pessoas com as quais a gente conhece, né? Então, quer dizer,
a que vem aqui hoje falar. Eu venho falar disso não é porque eu já sou totalmente protagonista, tá? Já superei todas as minhas coisas, não. Tá? Eu venho nessa luta, venho nessa tarefa, e eu acho que a única forma da gente realmente ser feliz, né, é ser protagonista. E a última, a próxima, que seria isso, só existe uma possibilidade da gente aprender de encontrar sentido quando a gente é protagonista, né? Eu não posso ficar na vida colocando a culpa nos outros. Eu tenho que agarrar, né, que nem a gente diz, né, o touro pelo chifre, né, e realmente fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, né? Por mais difícil que seja, por mais difícil que seja. E aí a gente vê, olha, quando a gente olha para a história dos outros, a gente começa, pá, a minha não é tão assim difícil, né? Então, o que eu queria deixar com vocês hoje era isso, que a gente pode decidir, né? Tomar os desafios como uma aprendizagem, como uma oportunidade de fazer as coisas diferentes, ou continuar ali, estacionado, deixando que a situação decida como a gente vai atuar, né? E pelas histórias que eu escutei, que eu não pude estar em todas, eu digo que aqui tem mulheres muito valentes, que realmente decidiram ser protagonistas, e eu estou segura que muitas de vocês que não falaram, que estão só assistindo, também decidiram ser protagonistas, né? Aí eu deixo o agradecimento na próxima diapositiva, e depois, né, o meu contato, aí à disposição para qualquer coisa que precisarem, né? Aí contem comigo. E eu gostaria de saber de vocês alguma aprendizagem, né? Ou alguma experiência que vocês tenham tido na vida de vocês sendo protagonistas, né? Para esse tempinho que a gente tem, a gente poder se enriquecer ainda mais com a experiência de vida de cada uma das que estão aqui hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ouvindo você falando, Sandra, muitas coisas vieram à minha mente. Quando você disse que não dá para mudar o passado, com certeza. Eu venho de uma família muito humilde, sabe? E, por incrível que pareça, eu valorizo muito as minhas raízes. Vinda de uma família de agricultor, meu pai também era oleiro, e virei uma empresária, fui para a cidade. Portanto, o amor pela minha raiz é muito grande. Assim, de onde eu vim, da roça, do campo, eu gosto muito da natureza. Tanto é que, eu estou aqui, para você ter uma ideia, eu estou aqui na minha casa de campo, até fogão a lenha eu tenho. Ai, que maravilha! Eu mandei fazer as mesas, tudo de madeira de demolição, meus armários ali, tudo de madeira de demolição. Por quê? Porque eu valorizo essa coisa da família, da raiz, né? Mas quando você falou, não dá para mudar o passado, mas dá para valorizar o passado para você viver o presente. Porque se eu não valorizasse o que meus pais colocaram, ensinaram, eu não daria tanto valor na minha vida como eu dou. Entendeu? Particularmente é impossível, como dizer assim, voltar ao passado. Mas é possível aproveitar tudo que você viveu para você colocar no ouro. Assim, eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para meus filhos, entendeu? Eu tenho 4 filhos, sou 4 filhos, 2 casados, 4 netos. Tenho 53 anos, estou em reclusão aqui por conta própria, porque eu estou com suspeita de Covid. Estou com 4 filhos com Covid. Está todo mundo, Céu? Ai, Jesus! E aí, por poder me preservar, porque, assim, eu não sair da cidade de próximo deles, eu posso correr o risco de pegar. Então, eu mesma falei, vou me isolar até ele sair dessa total quarentena para não correr risco, porque sempre corro risco de estar em contato com o neto, tudo. Então, assim, eu vejo assim, sabe? Quando você fala de protagonista da própria história, você falou para dar um exemplo. Eu comecei
pano de prato, vendendo de porta em porta. Tem minha história no outro chat. E eu consegui construir um legado onde, além da minha família se espelhando no que eu comecei hoje, no polo de moda bebê, tem várias empresárias que hoje têm a empresa também, porque foram minhas funcionárias. Então, quando eu olho tudo isso que Deus colocou na minha vida, eu vejo o quanto você pode mudar a sua história a partir de você mesmo. Tendo essa força em Deus, acreditando, colocando fé, amor em atitude e transformar uma cidade. Eu sou protagonista da minha própria história também. Muito bem, Selma. E você tem toda a razão quando você diz que a gente tem que valorizar o passado. O que nós somos hoje é fruto do nosso passado e é fruto das nossas decisões. Que é hoje, né? Quando eu digo não modificar, é que tem situações do nosso passado que a gente não vai modificar, né? Mas a gente sim aprende delas, a gente ressignifica essas situações que não foram tão boas, inclusive as que foram boas, porque sempre deixa a aprendizagem, né? E realmente apoiar. Bem, o que eu sou hoje é fruto, e eu não posso negar o passado. O passado nos ensina muito, mas não viver escravo do passado, nesse sentido, né? Não se escravizar a nossa história, mas a gente realmente tem que abraçar a história. Eu sempre falo isso também. Eu falo que o passado faz parte da nossa história, né? A gente constrói a nossa história, ela é feita de passado. Só é história porque é feita de passado. Sim. Então, as experiências boas ou ruins, elas vêm para nos levar para frente, né? A gente tem que amadurecer isso e fazer da melhor forma possível para que não repitamos os mesmos erros, né? Entre aspas, o que a gente fala, né? São experiências, todas elas fazem parte da nossa história. Isso mesmo, Regina. Obrigada. Eu falo também que o não fazer também é uma escolha, né, Sandra? Porque às vezes é uma escolha. Fala que é uma escolha, né? Mas o posicionamento seu de não fazer, né, ou de não tomar uma atitude, também é uma escolha, né? E eu falo que tudo é escolha da gente, né? Tudo depende das nossas escolhas. Eu falo o sim e o não, né? Então, é muito importante a gente ter. Eu gosto muito da ideia da questão do protagonista. Eu falo que em algumas áreas, quem conhece um pouquinho de coach, a gente tem a roda da vida, né? Eu falo que em algumas áreas eu não sou protagonista, confesso. Eu não posso ser protagonista 100% da minha vida. Mas a gente pode, né? E ampliando a nossa zona de protagonismo na vida, né? Eu falo que é bom. No meu físico, ali na minha atividade física, eu estou vítima. Eu falo, mas a gente tem consciência já é o primeiro passo. Eu até comecei essa semana, mas já fala que quebra as pernas, né? Estava começando de novo a minha atividade aqui na frente com uma personal. Já vou viajar quinta-feira e vou ficar uma semaninha lá em Londrina, curtindo um pouquinho a família. Daí você fala, já quebra as pernas, mas vamos embora, né? Vou levar meu tênis, vou levar minhas roupas de ginástica, não vou deixar... Não dá para fazer desse jeito, faz de outro, né, Sandra? Sim, isso Às mesmo. vezes a gente fica muito de vítima por conta disso, né? Se não for daquele jeito que eu almejei, aquele jeito que eu planejei, acabo deixando lá, né, quieto. E acaba não fazendo, né? A gente tem um charge, né? Não sei como é que fala no coach, né? Que é melhor feito do que perfeito. Né? Melhor você começar... Depois você vai aprendendo. A perfeição, ela, na verdade, vem com aprendizado. Se você não testa, né? Se você não busca esse começo, você nunca vai começar, né? Eu falo que nós, seres humanos, a gente tem uma ideia de que a gente vai nascer sabendo, né? É o único ser que acha que tem essa mentalidade. Então. E a gente tem que ir tentando, né, sempre, né, principalmente os que padecemos do perfeccionismo, que por um lado é muito bom, por outro lado faz com que a gente
fique naquela, a gente espera a perfeição para fazer, e uma coisa que eu venho descobrindo eu vou aprender fazendo. Se eu errar, eu tenho a possibilidade de melhorar, né? Então, aí foi nesse mundo, eu nunca tinha me metido no mundo das redes sociais, nunca tinha gravado vídeo, por mais que eu seja muito fotogênica, falo muito, dei palestras durante muito tempo, eu nunca tinha parado na frente de uma câmera e falado. E eu me animei, eu falei, eu não tenho um canal, o canal é mais interno, mas lá no Instagram também. Por quê? Porque eu acho que o que eu posso transmitir para os outros pode ser valioso. Aquilo que eu vou aprendendo, né? Então, eu focalizo sempre nisso, né? Isso que eu estou fazendo vai poder, digamos, ser beneficioso para outra pessoa, então eu esqueço de que não saiu perfeito, e, essa mensagem eu acho que é importante, então, vamos lá, vamos transmitir, vamos crescer, né? Não sei, eu acho que tem tempo, se mais alguém gostaria de compartilhar a sua experiência. Vou ver se tem alguma perguntinha no chat aqui. Vamos lá. Pode falar, Daiane. Oi, tudo bem, gente? Então, Sandra, você falando assim da pandemia, né, da gente ter um norte, né, para as nossas vidas. Eu tive uma experiência assim muito grande. Eu já falei, eu acho que foi 2 palestras atrás, que eu estava em janeiro, eu estava em uma cama, sabe, em janeiro e em dezembro, né, por causa do artrite reumatoide, passei por várias coisas, e eu decidi, na minha vida, eu falei assim, esse ano vai ser extraordinário, esse ano eu vou mudar a minha vida, e exatamente isso, sabe, foi exatamente isso que aconteceu, nem a pandemia conseguiu me segurar. Então, assim, né, fica aí para todos, né, que, né, se a gente, né, eu sei também que você tem uma história de superação, tem muitas mulheres aqui de história de superação, se a gente conseguiu, né, todo mundo consegue, né, e é isso, né, é só a gente, né, querer essa, né, e assim, estou no processo ainda, né, que nem eu falei, mas, assim, está sendo grandioso para mim, esse processo que nem pandemia me parou. É isso. Não, e o teu testemunho me anima também a seguir nessa vamos lá, fazer a diferença, né? É isso aí. A Maristela colocou uma frase aqui que eu gosto muito, que eu sempre trabalhei com as meninas que eu acompanhava, que ela falou assim, e sempre temos que perguntar para que isso aconteceu, né? E não ficar por quê. Eu brincava com as minhas meninas, quem caminhou comigo há muito tempo, faz mais de 10 anos aí que eu trabalho com mulheres, né? Em mentoria, na igreja, em grupos, falo sempre para elas, troque os porquês por para quê. Porque senão fica, por que eu, por que comigo, né? Aquele é um urso que fica, né? O ranzinza lá, nhanhanhã. Um desenho animado aí, deve ser da nossa época aqui, né? Que é o ranzinza, acho que ele era, né? Não lembro o nome. Por os para quê, né? Qual que é o propósito? Para que serve na minha vida? Qual é o aprendizado? Eu falo que quando a gente muda esse mindset, ele tem um livro bem legal, a Sandra deve conhecer, que é Mindset, né? Mudança, que ele fala muito sobre essa questão da mentalidade de crescimento e da mentalidade de perda, não é perda, esqueci o nome da outra mentalidade, são 2 mentalidades. Se a gente tem a mentalidade de crescimento, que é buscar olhar, né, quais os propósitos e crescer, e ver o desafio não como uma coisa ruim, né, ver um problema não como algo que venha a querer destruir as nossas vidas, mas é realmente algo que nos faz estarmos mais fortes, né, crescendo. A gente muda a maneira como a gente olha o mundo, né? E daí, realmente, a gente toma a rédea das nossas vidas, daquilo que fomos criadas para ser, né?
Mais alguma pergunta? Tem muitos obrigados, ó, excelente palestra. O passado não podemos mudar, mas podemos ressignificar, é isso mesmo, Bonete. Muito legal, Sandra, Maristela dando parabéns, Fabiana Mendes também, parabéns, Daiane, muito inspirador seu relato, é muito gostoso quando a gente vê esses jovens, viu, Daiane, já descobrindo nessa idade o poder da mudança de mentalidade. Eu falo, quem me dera eu, né, aos meus 20 anos, né, tivesse encontrado essa mudança. Eu demorei um pouquinho, eu falo que a minha felicidade é que o meu filhão, que está com 22, né, já entrou nesse universo. Eu plantei a sementinha nele e ele tem aí geminado num terreno. É que nós também, como mulheres, né, nós possamos fazer diferença nas gerações que estão vindo, né? Sem aquele jeitão de assim, né, homem, menino, mulherada, mas sim demonstrando, né, que a gente pode fazer diferença, que a gente pode realmente deixar de ser aquela que reclama e ser aquela que age, né, Sandra? Isso mesmo, isso mesmo. Ó, muitos parabéns, agradecimentos, realmente, eu falo que Deus tem nos presenteados com palestrantes maravilhosos, todos os nossos eventos, o chá, o café do amor, já estou começando aqui a listagem para a nossa segunda, já comecei a segunda, né, no Luau 2, vamos ter sexóloga, vamos ter mulherada, cada coisa boa que a gente já está preparando, não estamos nem no 10º dia, no 10º dia do nosso primeiro, já estamos preparando o segundo. Bem, isso é pensar, né, com mentalidade de protagonista. Aí a Rosana disse, né, o porquê serve de crescimento e amadurecimento. Sim, serve, né, ajuda a gente a ter explicações, mas o que realmente é o para quê ajuda a gente, bem, quando a gente fica lá buscando só, por que me aconteceu isso? Nesse sentido, né, de buscar escavar o porquê, eu perco a oportunidade de descobrir qual era o sentido daquilo que está acontecendo para mim. E seguramente o para quê vai ressignificar muito mais a experiência do que a gente está vivendo. Muito mais. O Viktor Frankl, quem quiser ler mais sobre ele, eu sugiro O Homem em Busca de Sentido, quando ele conta da experiência dele no campo de concentração, e ele fala justamente disso, o para que ajuda a gente a crescer em liberdade, a encontrar sentido nas coisas daquilo que a gente vive. Tá? É um livro sumamente enriquecedor, O Homem em Busca de Sentido. Tá? Eu já coloquei ali no chat o livro, ó. E é realmente isso, né? O porquê, eu acho que, claro, a gente analisar, né? O porquê aconteceu para aprender, né? Para não errar novamente. Eu acho que é deixar o porquê do mimimi, né? Porquê comigo. É esse porquê que a gente... O porquê da vítima, né? Que fica lá dando volta e não vai para frente. Esse é o porquê que a gente tem que deixar, né? Mas aí... a gente fala que quando a gente estuda um pouquinho e trabalha com essa metodologia, né, de coach, metodologia de crescimento, de PNL, a gente tem que focar mais para o futuro, né? Viver o hoje, mas focar para o futuro. E lá atrás só pensar, né? Experiências, tanto ruins quanto boas, né? Mas eu falo que eu gosto muito do versículo bíblico da palavra de Deus, que é trazer a esperança, né, trazer ao presente aquilo que lhe dá esperança, né? Então, eu vou lá no passado, busco aquilo que me dá força, aquilo que me dá esperança, exemplo. O que não me dá, hoje eu tenho aprendido, né, ressignificar, mas é sempre voltar os nossos olhares para o futuro, né? Voltar os olhares para aquilo que pode ser, né? E eu falo que, graças a Deus, a gente tem aprendido que isso pode ser desenvolvido, né, Sandra? Que antigamente a gente achava que era só aqueles que eram sonhadores que podiam ter essa mentalidade. Não, mas cada um de nós está chamado a ter, né? Eu gosto muito do painel dos sonhos, eu não sei se vocês conhecem. Eu falei que eu não tirei nenhum dia para palestrar, que eu gosto muito de trabalhar com painéis dos sonhos. Mas é muito legal, qualquer hora eu faço um videozinho para pôr ali no local.
É muito gostoso. Eu falo que o painel do sonho foi o meu resgatador, aquilo que me resgatou da minha caverna, do meu poço, porque eu estava num poço realmente. Quando eu encontrei a metodologia de coach, realmente Deus foi lá e me tirou da caverna. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Se alguém quiser falar, senão nós já vamos caminhar para o encerramento. Não? Todo mundo quietinho? Hoje, como sempre, né? O nosso luau nunca deixa a gente sem mimo. A Sandra fez a gentileza, né, de nos presentear com uma sessão de clareza, uma sessão de coach, né, para receber realmente esse despertar, né, do que tem nos atrapalhado, talvez, de sermos protagonistas das nossas vidas, né? Hoje nós tivemos em 22 mulheres, agradeço a todas que trouxeram convidadas, aquelas que estão pela primeira vez, que eu vi que tem várias convidadazinhas pela primeira vez. Sintam-se convidadas para estar conosco, sempre esse mesmo horário, às 18h37, né? Reúna a família, que nem a Daiane está ali, ó, mãe, a irmã Daiane, todo mundo junto. A família toda reunida. É filha? Ai, sua filha! Achei que você tinha Não, minha filha. Ela tem 12 anos. Eu tenho 27. Isso aqui é minha mãe. Intenção. Que possa realmente ter uma mudança reflexiva em direção anterior, a geração, né? É verdade. Então, meninas, a Sandra nos presenteou, né? Nós tivemos 22, mas estamos com 16. Algumas avisaram ali que deram uma saidinha. Então, Sandra, de 1 a 16, me fala 1 a 22, porque eu fui colocando o número, né? Então, tem umas que estão no 22 que pode estar aqui. Então, de 1 a 22, fala um número aí. Quem que vai ser sorteada hoje? 18. Número 18. Vamos ver se ela está no chat, porque assim, aqui a gente tem um combinado, viu, menina? Só ganha quem fica até o final. É a convidada, é a Maristela Gabriel. Maristela! A Maristela eu posso fazer em pessoa. Você pode fazer no ao vivo e a cores? No ao vivo e a cores. Eu vou na casa dela fazer a sessão de coach dela. Oh, que gostoso, hein? Que delícia. Eu quero também estar sorteando uma análise comportamental para as mulheres, por esse número 22 aí que nós tivemos, coisa linda. Então, abre seu microfone, Maristela, fala para mim, então, um número de 1 a 22 menos o 18. Fala de novo, Maristela, não deu para escutar. 1 a 22, um número, menos o 18. Número 5. Número 5. Deixa eu ver quem que é aqui o 5. Rosana, deixa eu ver se a Rosana está aqui ainda. Rosana da Luz Rodrigues, está aí com a gente, Rosana? Sim. Então aí, ó. Uma análise comportamental de autoconhecimento, para a gente trabalhar aí, né? E conhecer um pouquinho a tua roda da vida aí, para saber onde que é que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Como eu falei, né? Às vezes tem uma área, talvez, da nossa vida que a gente não está muito protagonista. Depois eu entro em contato. A Sandra já sabe, eu tenho contato direto com a Maristela aí. Então, eu vou colocar até o ok aqui já, tá, Sandra? Depois você tira uma... Pode para vocês forem fazer a sessão para a gente colocar. Meninas, quero agradecer imensamente a vocês, né? A cada uma que esteve conosco, a cada uma que separou esse tempo para estar aqui com a gente, para estar ouvindo
um pouquinho desse aprendizado que nós tivemos hoje. Sandra, quero agradecer imensamente a tua presença, agradecer por esse compartilhar gostoso que nós fizemos hoje, né? É muito bom a gente aprender. Eu falo que eu amo ouvir, amo participar, porque cada vez que eu ouço, Deus vem, ó, dá uma puxadinha de orelha. Né? Eu falo que aqui eu tenho que estar assim, né? Então ele usa muito esse momento aí para trabalhar comigo também, trabalhar com eu tenho certeza que a cada dia a gente vem aprendendo. Amanhã não sei que tema maravilhoso, aprenda a ser emocionalmente produtivo. Assim, nós possamos ser protagonistas da nossa vida, né, Sandra? Uma das estratégias é a gente aprender a trabalhar a questão da inteligência emocional. Né? Então, a Mari é fundamental. Bem aí de Maringá, mas está ensinando um pouquinho dessas estratégias. Ela é maravilhosa, ela esteve com a gente no Estado Amor, ela tem um programa muito legal de trabalho com a irmã dela na Covid. Então, muito obrigada. Vou deixar depois também, meninas, os contatos da Sandra lá no nosso chat hoje, tá bom? Se você quiser conversar com a Sandra, quiser saber um pouquinho mais do trabalho dela, entre em contato com ela, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui. O luau não acontece sem vocês. Gratidão. Muito obrigada, foi um prazer. Me enriqueceram muito também, hein? Me enriqueceu muito também. A presença e aquilo que você compartilhou. Um beijo para todas. Obrigada. Só um curativo, só um curativo. Só um curativo.